Olá, gente boa! Hoje o nosso canal tem a honra de conversar com meu queridíssimo amigo Wagner Borges, escritor espiritualista, palestrante, radialista. Wagner, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para receber a gente. João, que legal, grande amigo João, parceirão de tantos trabalhos aí ao longo dos anos, né? Grande ator. E vamos bater um papo aí sobre espiritualidade aí pro pessoal do seu canal. Vamos. E só pedir o pessoal para desculpar que o Rama, meu cachorro, tá aqui e ele tá latindo, ele tá cheio de ciúme que a gente tá conversando aqui. Se então vocês ouvirem o latido, olha aqui, cachorro. Vem cá. Não, vem aqui. Vem cá, para. Então, vamos lá. Wagner, onde e quando você nasceu? Eu nasci no Rio de Janeiro, em 1961. Aí eu moro aqui em São Paulo desde o início da década de 90. Se eu tiver por aí, os próximos meses eu vou fazer 61. 61? Em setembro, né? Que dia de setembro? 23 de setembro, 23 de Libra, o primeiro dia de Libra. É. E como é que teus pais te criaram? Olha, meus pais, eles me criaram com mais dois irmãos. A minha mãe baiana, morenona, assim, igual você, de Jequié, interior da Bahia. E ela, quando adolescente, foi trabalhar no Rio de doméstica, em Copacabana, era aquela época, década de 50 e 60. E o meu pai, filho de portugueses, branco, conheceu minha mãe, se apaixonaram, e aí casaram, e aí tiveram 3 filhos. Eu sou o mais velho. E aí o meu pai ficou desempregado uma época, a gente morava no Cosme Velho, que é um bairro depois ali de Laranjeiras, e o meu pai perdeu o emprego, e aí teve que mudar para a Baixada Fluminense, para ter um aluguel mais barato. E eu cresci na Baixada Fluminense como um moleque de rua jogando bola de gude. Com toda a liberdade? Toda a liberdade, brincando na rua, correndo, aquela era uma época diferente, né? Jogando bola nos campos da Baixada Fluminense. E ali eu cresci, João, eu agradeço a Deus por isso. Porque estava na Baixada Fluminense, muito imigrante nordestino, muito negro, muita gente às vezes vindo de fora do Brasil, imigrante de outros lugares. E eu crescendo ali, aquela geração de garotos todos iguais, indo à escola junto, jogando bola junto, isso me deu um senso de igualdade e humanidade maravilhoso. Tanto que eu detesto o racismo por causa disso. Cresci num bolo, tinha de tudo, cara. Um grande caldeirão, né? Um grande caldeirão onde todo mundo junto estava ali. E isso me deu suporte humano para depois, quando eu comecei a ter experiências espirituais, eu usar essa base de humanidade, de igualdade das coisas, aplicada na parte espiritual. Rama, olha, vem cá. Para. E, Wagner, assim, na sua infância, na sua adolescência, você tinha algum sonho para a tua vida? O que fazer dela? Olha, João, na verdade, eu comecei muito cedo, com 15 anos, tendo experiências fora do corpo espontâneas durante o sono. Era a década de 70, não tinha muito material sobre isso. Nessa época, com 15 anos, eu era office boy num escritório no centro do Rio de Janeiro. Eu trabalhava desde os 14 e fazia o 2º grau à noite. Então, a minha cabeça de 15 anos era de um jovem absolutamente normal, jogando bola, indo à praia, indo ao cinema, namorando, gostando de rock progressivo e hard rock, né, que eu sou apaixonado até hoje. Você gosta. Então, eu não tinha muita coisa ainda para a vida futura naquela época. Né? Eu estava estudando, eu me preocupava em fechar o 2º grau para depois tentar uma faculdade do que eu iria escolher ainda. Mas parte de mim eu acho que já sabia inconscientemente que eu iria para outro lado, vamos chamar assim. E aí, com 15 anos, eu comecei a ter experiências fora do corpo, e aí abriu assim o caminho espiritual para mim, e eu fui fluindo nele, e eu dei uma sorte enorme, João, porque junto com o sensitivo que eu estava me tornando, o lado humano também ia crescendo junto. Eu continuava jogando bola, continuava escutando rock. Então isso me deu uma espécie de naturalidade dentro da parte espiritual. Isso me calçou, porque você sabe, esse é um caminho que às vezes a pessoa pode se deslumbrar, achar que é mestre de alguém, sabe? E no meu caso isso nunca aconteceu, por causa da própria base educacional que eu tive, de criação, e de o lado humano ter emergido junto, foi somando uma coisa com a outra. Isso é maravilhoso, né? Chegar nesse equilíbrio, né? Entre a espiritualidade e o lado material, que a gente está encarnado, a gente está na Terra, né? E aí sempre falo para o pessoal que estuda comigo, o ponto de equilíbrio, porque muita gente às vezes estuda algum conteúdo espiritual e abstrai muito para o lado de lá, e isso é um perigo, porque ela pode perder o pé no chão do lado de cá. E é claro, se nós estamos reencarnados aqui, existe algo a aprender aqui e agora, senão nós não estaríamos aqui.
Então, o lance não é nem lá, nem cá, é aqui. É aqui. Equilibrando e fazendo o melhor possível. Eu já ia te perguntar, né, como a espiritualidade entrou na tua vida, mas te respondeu aos 15 anos de idade, você começa com essas experiências fora do corpo. Você pode contar pra gente como eram essas experiências? Sim, elas aconteciam espontaneamente na época. Eu deitava para dormir, João. Isso de noite, sempre de noite. Sempre à noite, trabalhando de dia, estudando à noite. Aí alguém às vezes fala assim, Wagner, por que você se meteu com isso? Eu não me meti, eu fui atropelado. As experiências aconteciam, eu não sabia como. Elas eram espontâneas. Eu fui obrigado a estudar o que estava acontecendo para poder entender o que era aquilo. Eu não fui atrás de nada. E outra coisa que muita gente fala, esse pessoal que mexe com a parte espiritual é tudo pirado pro lado de lá, imagina. Você não tem ideia como eu sou pé no chão, cara. Com as coisas. Então, isso não bate. O que acontece é que muita gente não teve essa base, que por sorte eu pude ter. Então, eu acordava fora do corpo sem saber como estava, como tinha acontecido. Era assim, eu deitava para dormir, apagava. Quando eu despertava, estava bem alto por sobre a cidade do Rio de Janeiro, como se eu fosse um espírito desencarnado olhando para baixo. A Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, várias vezes. E você se via também? Não, inicialmente não. As primeiras experiências eu já despertava longe. Posteriormente, eu comecei a acordar paralisado, sem conseguir me mexer. A paralisia do sono. Entendi. Eu não conseguia abrir os olhos, tentava gritar para chamar meu pai e não saía som nenhum até que eu recuperava o movimento. Isso acontece com milhões de pessoas. Tinha, porque eu não sabia o que era. Até que uma noite, já aos 16 anos, eu acordei paralisado e em lugar de eu tentar me mexer, eu fiquei quieto, eu esperei. Porque normalmente quem tem a paralisia do sono, quando ela se vê paralisada, que é um estado alterado durante o sono, ela tem um pavor e o pavor dispara adrenalina e ela abruptamente volta para a vigília. A pessoa não faz assim, deixe-me ficar quieto e observar o que é essa paralisia. Foi isso que eu fiz. Grande sabedoria. Cara, quando eu fiz isso, o que aconteceu? Tudo. Eu senti a minha aura dilatando, como se eu tivesse, por exemplo, num colchão de ar que fosse expandindo, e eu me senti escorregando para a esquerda e para cima. Virei no ar e olhei para baixo. Pela primeira vez eu vi o meu corpo sem eu estar dentro, cara. Totalmente consciente. O corpo dormindo, roncando. E aí, que você sentiu? E eu fora. Rapidamente eu pulei para dentro do corpo. Na noite seguinte, novamente aconteceu a mesma coisa. Acordei paralisado, fiz a mesma coisa. E aí, quando eu me vi fora, João, eu juro, eu parei, cruzei os braços extrafísicos, olhei para o corpo e falei assim, qual dos dois sou eu? Obviamente que sou eu que está pensando, raciocinando, e sou esse, não aquele que está deitado. Vou tentar mexer a mão. Qual vai mexer? Eu mexia essa aqui minha ali fora e não a do corpo. Então, claramente eu via que eu era uma consciência independente do corpo, independente do cérebro. Eu estava provando para mim mesmo que eu pensava ser um cérebro. E eu estava vendo o corpo de fora. Então, claramente, você vê que o corpo não é você, é um envoltório carnal, onde espiritualmente você encaixa para viver. Quando aqui agora eu falo eu, é o conjunto. Se eu sair do corpo, eu falo esse. O que ficou é o envoltório. E entre vocês tem o que? Ondas eletromagnéticas? Tem ondas energéticas que formam feixes energéticos. Mas dentro da física quântica a gente pode... Você pode dizer o seguinte, o corpo é matéria e matéria é energia condensada. E o campo espiritual, ele é energia mais sutil. Quando ele se desprende, entre ambos se formam ligações energéticas pelos chakras. E aí, é isso que se chamava cordão de prata na literatura esotérica antiga, que não é prata, mas lembra o brilho. O cordão, porque é algo que liga duas partes. E aí, quando chamado de cordão de prata por metáfora, muita gente ficou com medo dizendo, e se romper? Não é uma corda, é energia. E ela só se rompe na hora da morte do corpo, quando chegar a hora. Eu até brinco, não é sair do corpo que vai te matar, é estar dentro de um. Porque um dia você entrou e um dia você vai sair. E aí eu comecei a me acostumar com essas experiências e comecei a atravessar a parede e ver a rua vazia, 3 horas da manhã. Às vezes eu deitava e dormia e já acordava longe, fora do corpo. E quando você via a Baía de Guanabara, você via coisas que aconteciam lá? Não. Eu ficava bem alto. Eu via a enseada de Botafogo. Eu via a geografia do lugar, porque era muito alto. Agora, subia do oceano ondas de energia, cara. Eu me sentia vivo, eletrificado, consciente, mais do que eu estou aqui agora. Entendo. E a sensação de liberdade... Porque o corpo sutil, quando sai, não é afetado pela gravidade. Esse corpo sutil, João, ele ganhou muitos nomes ao longo da história. Corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo espiritual. É que cada doutrina que estudava esse tema
abordava de forma diferente, criava nomenclatura diferente, mas é a mesma coisa. E o nome popular, viagem astral, experiência fora do corpo, são muitos nomes para isso. Naquela época, eu não conhecia nada disso, eu estava sendo atropelado por essas experiências. Discute, então, quando você via na rua, você sentia também energia vindo da rua? Não, da casa? Não, era diferente. Quando eu estava bem alto por sobre o mar, você via da natureza. Era o prana das ondas que subia a energia. E da rua da tua casa? Na rua não, na rua era energia normal. Quando você está perto de um ambiente de natureza, você sente a diferença da energia, João. Porque você está com um campo energético mais sutil que a matéria. Aqui embaixo, com o corpo físico, a gente sente essa diferença quando vai no horto, num parque. Mas fora do corpo, essa diferença é o dobro, cara, de sensibilidade. Você percebe a energia limpa nas coisas da natureza e percebe a energia normal. Normal que eu digo, ela é pesada na área urbana, porque tem pouca vegetação. Mas você está tão acostumado a viver na área urbana que você não sente. Mas está rolando. Mas está rolando. Né? Quando você vai na natureza e fala, caramba, parece que aqui é bom, ali é ruim. Não é isso. É que uma é densa, a outra é sutil. É por isso que dá essa sensação, às vezes, quando você está viajando, quando você sai de São Paulo, você já começa a se sentir bem. Imediatamente você respira um ar você pega aqui a Bandeirantes, vai na direção de Campinas. Você sai um pouquinho aqui da rodovia, você já fala, muda tudo. Porque não é São Paulo só, qualquer cidade grande. Nova York, Londres, Tóquio, é assim, é muita gente. E não é só o lance da energia urbana, não. Milhões de formas mentais da humanidade enclausurada no mesmo lugar, e a gente levando em conta a ansiedade, o vazio existencial, as formas mentais são um medo. Então a gente vive dentro de uma bolha densa, que não é só poluída fisicamente, mas psiquicamente também. Influencia a gente que influencia a gente. Um ambiente perto da natureza, a natureza compensa, mas nem isso às vezes ajuda tanto. No Rio, você tem o mar e tem um ambiente pesado por causa da violência, que é a mesma aqui em São Paulo, a mesma em qualquer cidade grande. Só que o Rio tem a praia, você ainda tem um vento marítimo, aqui em São Paulo não tem. Então, você quer ver se uma pessoa aguenta o tranco mesmo, põe ela aqui em São Paulo. Porque quando eu estava no Rio, eu ia para a beira da praia e respirava um pouco. Aqui, imagina, você vai para a beira da praia, João, você se inspira, escreve um poema. Vai para o alto da montanha, compõe uma canção. Mas se você está dentro dessa área urbana e compõe a canção olhando o prédio e faz um poema lindo olhando, você não teve natureza para inspirar. A inspiração veio de dentro. Isso mostra o teu talento. Porque você está no meio da cidade grande e mesmo assim produz coisas lúdicas e criativas mesmo no meio da compressão. Queria voltar só um pouquinho lá atrás, antes de a gente continuar esse papo que tá maravilhoso. Por exemplo, essas ondas, ela tem a velocidade da luz? Não, a velocidade da luz é diferente. Por exemplo, se você ultrapassar a velocidade da luz, segundo a física, você estaria fora da barreira do tempo. Então, tecnicamente, o pensamento é instantâneo, ele é mais rápido que a luz. Então, dentro da mente não existe tempo. Mas como a gente está condicionado aqui embaixo, o cérebro, ele usa a noção de tempo e passagem de eventos. Então, tipo assim, o tempo não existe e existe. Dependendo do plano onde você está, essa compressão aqui na matéria, a noção de dimensão de 3 dimensões e a noção de tempo, que seria a 4ª dimensão segundo a física, são 3 dimensões de espaço e uma de tempo, né? Embora a física quântica hoje fale de N dimensões, universos paralelos, tudo isso, o que acontece? O campo energético da gente, ele reflete o campo mental. Na hora que você sai do corpo, João, o condicionamento daqui de ser um ser humano, João, um homem, 1,80 m, você vai levar para lá. Então o corpo espiritual vai tomar o formato este aqui duplicado. Porque você olha no espelho desde pequeno e fala, este rosto aqui sou eu, e eu sou o João. Então na hora que você sai, a mente plasma a sua identidade deste momento. Entretanto, esse corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. E se fora do corpo você lembrar de outra vida, João, no mesmo instante ele plasma aquilo de antes. E outra, e se você pensasse assim, eu não sou apenas um cara, um homem lá da Terra, chamado João. Eu sou um cidadão do universo, uma centelha vital do todo, que está em tudo. Eu sou um espírito, eu sou uma consciência. Nesse instante, você quebra o padrão mental de que você é humanoide, e aí o corpo astral se transforma numa forma só de luz, cara. E é por isso que quando, por exemplo, Chico Xavier e tantos outros falavam de seres iluminados, eles não tinham forma humanoide, porque eles não reencarnam há tanto tempo, não estão condicionados à forma de luz. E em contrapartida, quando você fala de espíritos densos, no astral inferior umbral, deformados, que a mente deles é assim, o corpo astral tende a plasmar. Acontece que no nosso caso, a gente fala, eu sou humano,
Na hora que sai, esse humano é o que aparece, podendo mudar pela captação da energia. Bom, agora voltando para aquele menino de 15 anos que acordava no meio da noite, paralisado, vendo coisas, viajando. Como é que foi o caminhar desse menino até chegar no encontro espiritual, no trabalho, nessas viagens astrais eu levei que você faz uns hoje? 3 anos para entender o processo todo, porque eu não tinha com quem conversar. Você demorou 3 anos. 3 anos. Não havia anos. ninguém com quem eu pudesse conversar, João, porque as pessoas não entendiam o que eu falava. Achava que você estava louco? Meu pai, materialista, achava que eu estava louco. Minha mãe e minha avó religiosas achavam que eu estava com o diabo. Então, eu percebi que eu não podia conversar aquilo, porque ninguém mais estava vendo ou sentindo. Os irmãos também, evangélicos, não falavam comigo. Tá? Então, um dia eu cheguei em casa, minha mãe estava com uma tesoura para picotar meus livros em nome de Jesus, cara. Pra você ter uma ideia da compressão religiosa. Eu era um adolescente já forte, ela não podia mais me segurar. Eu peguei a Bíblia dela e peguei um facão, João. Falei assim, se você tocar nos meus livros, eu vou picotar sua Bíblia e queimar. Eu ia fazer, que você sabe, que adolescente é radical. E outra, era que estava me agredindo. Eu não estava procurando o livro dela, ela queria queimar os meus. Exatamente. Minha mãe sabia que eu ia fazer, falou assim, nunca mais eu toco nos seus livros. Nunca mais eu toco na sua Bíblia. Estamos entendidos? E aí, nesse dia, a minha mãe falou assim, de hoje em dia eu te entrego pro diabo, porque você não tem mais jeito. Assim, pra você ter uma ideia, o que a religião faz de lavagem cerebral, e eu não estou falando da religião do outro, estou falando da minha mãe. Porque às vezes a pessoa fala que falou mal da religião. Não, minha mãe era católica. Assim. Não, ela era católica, depois virou evangélica, e as amigas dela todas evangélicas, cheia de moral, Rama, quietinho, para. De regras, regras, para, Rama, para. Chegava em casa com discos de rock progressivo e hard rock, ela achava que eu estava levando coisa do diabo para casa. Você lembra que tinha o mito de que se você pegasse um disco do Led Zeppelin de vinil e fizesse ao contrário, ele falaria o som da besta? Conversa fiada, né? E aí um dia eu cheguei com o disco do... peguei do Led Zeppelin, o Physical Graffiti, que era um disco de 1975. Eu comprei ele em 1978. Né? Eu tinha 16 anos. Quando eu entrei com aquele disco na mão, minha mãe falou, já está trazendo agora o capeta em forma sonora. Meu Deus. Então eu passei essa compressão e eu sempre lutei contra, porque eu acho que eu já nasci assim com a minha índole, com a mente muito... Eu não aceitava a doutrinação religiosa, cara. Era uma coisa muito livre. Minha mãe levava um pastor em casa, eu detestava aquele cara. Não que ele não fosse do bem, mas ele era chato pra caramba. Aquela doutrinação. E eu estava vivendo outras experiências. Uma libertação, eu estava vendo outras coisas que me diziam o contrário. O meu pai era materialista, mas me respeitava, cara. Ele falou assim, eu acho que você está maluco, mas segue o que você quiser. Então, houve essa dificuldade. Aí, quando eu cheguei, por volta dos 19 anos, né, eu já estava mais adulto, eu rodava os sebos do Rio de Janeiro tentando encontrar literatura que falasse de saídas do corpo. Naquela época tinha a revista Planeta, lembra? Que era a única que tinha. Então eu achei algumas reportagens que falavam da tal da viagem astral. E aí comecei a procurar literatura. E aí descobri um livro aqui, um livro acolá. Descobria um capítulo num livro que tinha sobre saídas do corpo e tirava aquele capítulo e ia somando com um capítulo de outro livro, juntando um cabedal de informações e indo ao encontro do que estava acontecendo, eu entendia. Então pegava o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Está lá o capítulo 8, Emancipação da Alma. A partir da pergunta 400. São as saídas do corpo. Né? Um espírita que estiver assistindo a gente vai entender. Agora, pegava um livro de ocultismo. Achava lá um capítulo que falava de saída do corpo dentro do ponto de vista esotérico. Pegava um livro de teosofia, tinha ali um capítulo, pegava um enfoque teosófico, mas eu não queria doutrinação, eu queria a informação. Entendi. Eu ia somando e vendo e testando nas minhas experiências se aquilo acertava ou não. Então, eu notava que muita coisa ia ao encontro e outras coisas não tinha a ver. O que não tinha a ver, João? Você quer sair do corpo, se vista de branco. Eu dormia de cueca e camiseta, cara, no Rio de Janeiro. E tava calor. Outra, precisa rezar. E eu não rezava porque eu não tinha religião. Então, eu notava claramente que os autores misturavam a moral religiosa dentro da experiência, dentro da área que eles estavam. Precisa ficar 3 dias sem fazer sexo para ficar com a alma pura. Eu tinha uma namoradinha, João. Eu ficava 3 dias sem fazer sexo. O máximo que eu ficava era nervoso. E eu descobria que eu tinha atividade sexual e não me atrapalhava a saída do corpo. Né? Porque aquilo é natural, nada a ver. Divino, né? E aí, aos 19 anos, eu lendo de tudo, ocultismo, mas yoga, sozinho. Sempre sozinho. Aí, aos 19 anos,
eu fui convidado por um parapsicólogo no Rio para fazer uma palestra para o grupo dele para contar minhas saídas do corpo. Era um sábado à tarde, eu fui lá e fiquei contando. E o pessoal assim, que era todo mundo teórico que estudava, mas não tinha prática. Aí eles me pediram, você pode vir aqui aos sábados? E aí eu passei lá, quer dizer, e aí naquele grupo tinha um espírita. E ele falou, você pode ir lá no meu centro espírita contar o que você está vivendo? Aí eu ia lá no centro espírita, o pessoal falou, você pode vir de novo? Aí lá no centro espírita tinha um cara que era da Umbanda. Eu falei, você pode... Aí eu comecei minha vida de palestrante com 19 anos, no Rio de Janeiro, e em vários lugares. Centro Espírita, Umbanda. Centro Espírita, Umbanda, um grupo de ocultismo me chamou, né? E aí eu comecei a ficar conhecido no meio espiritual do Rio como o rapaz da saída do corpo. E aí naquela época eu conheci o Valdo Vieira, que tinha trabalhado com o Chico Xavier um grande durante médium, anos. Né? E aí quando a gente se conheceu foi um encontro muito legal. O Valdo ele tinha 30 anos a mais do que eu. Eu acho que ele viu em mim ele mais novo e eu vi ele o cara mais experiente. E aí naquela época o Valdo ele estava formando um grupo de estudos de saídas do corpo. Olha só. E aí ele me chamou, eu era o único jovem do grupo. Todos eram acima dos 50. E aí chegava nas reuniões e o Valdo falava, conta uma daquelas experiências aí, vai. E aí com o tempo, a gente começou a expandir essas palestras, o Valdo também começou a dar palestra em aberto, ele tinha saído do movimento espírita, estava se devotando ao trabalho da projeção, da saída do corpo, e aí a gente começou a fazer palestra. Aí no ano de 1982, mais ou menos, eu estava frequentando a Fraternidade André Luiz, no Rio de Janeiro, as sessões de desobsessão. E aí o que aconteceu? Eu que estava tendo as saídas do corpo assim espontâneas, vez ou outra eu vi um espírito aqui, outro lá, e apareceu um grupo de espíritos para mim, e eu vi eles com frequência. Quando eu falo espíritos, não é bolinha de gás, pessoas. E falam. Telepaticamente. Pessoas deles, conversam, mas você vê através deles, diáfanos. Eu já via. Quando eu fui para a Fraternidade André Luiz em 1981, e ali eu comecei a frequentar as reuniões de desobsessão, onde entidades acoplavam para receber orientação, João, eu comecei a ajudar. E aí ia para casa e dormia. Durante o sono, quando eu saía do corpo, eu conversava com os espíritos lá que eu tinha conversado na sessão. Acoplado. Então eu descobri que a sessão continuava do lado de lá. E aí isto ampliou minhas saídas do corpo, né? Com um ano de sessão, a minha mediunidade começou a aflorar. Eu começava a sentir a sensação dos espíritos. Já não podia mais falar porque eu já estava envolvido. Quando a mediunidade foi desenvolvendo, a saída do corpo ela intensificou. Porque os próprios caras que passavam aqui pela mediunidade eu encontrava lá fora. Então a sessão era dividida em duas partes. Nessa altura, as reuniões que o Valdo Vieira fazia no apartamento dele em Ipanema, ele queria expandir, mas lá não tinha espaço. E o condomínio do prédio estava incomodado de pessoas estarem indo lá aos sábados. Né? Aí nós levamos o Valdo para a Fraternidade André Luiz. E aí o Valdo durante anos fazia as palestras aos sábados de tarde, saídas do corpo, e eu fazia também alternando aos sábados. Isso, olha, tem 40 anos, João. Eu comecei muito cedo. Então, aí sim eu encontrei outras pessoas para conversar, mas mesmo assim, nos lugares onde eu ia, todo mundo morria de medo da saída do corpo. Diziam assim, cuidado, você pode morrer fazendo viagem astral. Cuidado, você sai do corpo, uma entidade entra no seu corpo. Tudo mito, cara, que se falava desde a antiguidade, numa época que não tinha muita informação. A essa altura, da década de 80 em diante, começaram a sair vários livros de saídas do corpo no Rio, no Brasil, traduzidos do inglês. Então começou a florescer uma literatura de livros de saídas do corpo. Então outras pessoas começaram a aparecer, conversar. Mas isso é uma época sem celular, sem WhatsApp, sem internet. Então o que tinha? Era os livros e as palestras e encontros que a gente fazia naquela ocasião. No Rio, alguns grupos. Aqui em São Paulo, e eu então comecei a fazer essas palestras aos 19 anos. E não parou mais. E não parei mais. E era todo dia? Sua viagem astral era todo dia? Ela é praticamente todo dia, João, porque ficou meio no automático. Pelo seguinte, é até bom a gente conversar sobre isso. Supõe que você está tendo saídas do corpo. São anímicas, é o teu potencial, não é mediúnico. Você, como ser encarnado, tem um monte de potenciais que independem do mundo espiritual. Você é um espírito, você tem potencial. À medida que eles vão emergindo, são seus, são anímicos, tá? Quando vem um ser espiritual e interage sobre você, isto é mediunidade, porque tem um terceiro agindo sobre você. Aí a palavra médium do latim intermediário. Quando o fenômeno é seu, é seu. Quando ele é produzido por uma entidade através de você, aí ele é mediúnico. Então você tem um potencial anímico e um potencial mediúnico. Então a saída do corpo
inicialmente ela é anímica. Porque você está encaixado, você pode desencaixar. Quando você desperta a mediunidade, que é uma abertura diferente, seres espirituais começam a interagir nas tuas saídas. Elas começaram solo. Na mediunidade é você com banda. Para fazer uma analogia. Entendi. Então, durante muito tempo, grupos que trabalhavam só a parte anímica sempre diziam que saída do corpo era solo, não tinha espíritos. E grupos mediúnicos sempre achavam que era mediunidade e nunca achavam que o potencial era teu. E na verdade é uma mescla. O potencial é anímico, mas ele pode sofrer interação do mundo espiritual, dando um mix. Então eu tinha as experiências durante anos. Quando a minha mediunidade abriu e eu comecei a trabalhar ela nas sessões de desobsessão, o que acontecia? Você está na tua casa, João. Você tem sua assinatura energética, seu ambiente. Você começa a frequentar um grupo. Aquele grupo tem mentores extrafísicos que superintendem a egrégora, a atmosfera do grupo. Eles vão começar a mapear a tua assinatura energética, que agora você é um frequentador da casa. Então, antes, você tinha uma saída do corpo sozinho. Agora, no meio da noite, eles aparecem no teu quarto. Para ver o que você está fazendo. Porque eles conhecem a assinatura energética tua e eles começam a interagir. Então, mesmo no dia que você animicamente não faria nada, eles interferem com você e te levam. Então, agora já não é mais o que você quer fazer, é o que o conjunto direciona do qual você faz parte. E aí, por necessidade, nesse mundão, com tanta gente doente, estranha e mal, a saída do corpo, mesmo quando você não está pensando nisso, ela vai ocorrer porque você é levado para aplicar energia. E por que isso, João? Por exemplo, suponha que você é um espírito desse aí perdido aí na noite, apegado. Vem um mentor, ele aplica um passe, a energia dele é muito sutil, ela te atravessa. Então o que ele faz? Busca uma pessoa fora do corpo, essa pessoa está fora do corpo, mas está conectada ao corpo por filamentos energéticos, e ela é mais densa do que o mentor e mais próxima da entidade que está presa. Então, o mentor passa energia para ela, ela repassa num passe. Isso solta o cara para o lado de lá. Então, é por isso que se usam médiums, entre um mentor e aquele ser, é você no meio, intermediário. Então, nas saídas do corpo, quando você é médium, ou curador, ou trabalha em algum lugar, as saídas do corpo você já não consegue direcionar. Porque às vezes você quer ir para lá, você é levado para o outro lado para ajudar alguém que desencarnou e está mal. Então isso é praticamente todo dia num planeta onde todo dia desencarna um monte de gente com tanta carência. Então eu costumo dizer, entrou nessa área, que não seja só como turista projetivo, mas virando um trabalhador, cara. E eu não estou falando de doutrina, estou falando de compromisso dentro. Acaba rolando todo dia, mesmo que você não queira. É de domingo a domingo, porque E outra, o contato que se tinha, como é que se falava, João? O médium vai numa reunião uma vez por semana, ou duas. Então você achava que ele era médium só ali. Você tem uma reunião e tem um grupo. Você vai 2 vezes por semana. Dormir, você dorme toda noite, 7 dias por semana. Então o mentor, ele não vai esperar você ir até semana que vem na sessão. Precisa da tua energia hoje porque tem alguém mal no teu bairro. Ele vem buscar você. Porque então a saída do corpo, ela dá uma elasticidade que o médium na reunião não tem. Porque ele está localizado num espaço, num dia, numa hora. A saída do corpo, você está 7 noites, toda semana, o ano inteiro, a vida inteira, que eles podem chegar e interagir. Só que antes, os médiuns que sabiam disso, ou ocultistas também, não falavam isso tão em aberto. O tempo foi passando por causa de caras como o Valdo Vieira, que abriu o tema. Eu e outros dando palestra, começou-se a falar mais disso. Aí quando a internet chega, muita gente começou a falar disso. Só que o papo que a gente está tendo aqui, saídas do corpo com responsabilidade, com trabalho, e não brincadeirinha mística, ou tentar sair para provar para os outros, vem aqui na minha casa ver o objeto. O tempo que eu vou estar indo lá provar aquilo, que vai provar a dúvida do outro, que não é minha, eu vou ajudar um cara que morreu assassinado aqui no bairro. Então, muita gente entra nessa área com uma leviandade enorme. E eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser anjo ou santo. Você tem que ser o que você é, normal. Mas existe uma responsabilidade nisso, cara. Quando você percebe que você pode passar energia, que você pode emanar, pensar, teus chakras abrem. Cara, nada vai ser o mesmo depois. Mas não que você vai virar um missionário ou um anjo, porque você vai pagar boleto todo dia, você está encarnado, você vai namorar, você vai ao cinema, vai jogar boliche, vai ali no centro da cidade como um ser humano normal. Você vai andar de bermuda e chinelo, você vai caminhar lá no Trianon, perto da sua casa, no parque, você vai de bermuda, você não vai de turbante. Então, o que acontece? Quando eu falo de responsabilidade,
o conhecimento que você tem dentro, não é um lugar que você vai, ou uma doutrina. É estado de consciência. Então, a espiritualidade... É estado de consciência. É estado de consciência, cara. Você não vai buscar lá, ela é portátil. Céu e inferno estão dentro, é o que você faz. Na saída do corpo, eu pude encontrar uma alegria que eu nunca encontrei aqui, porque não tem nada que te pague, cara. Você pegar, por exemplo, alguém que desencarnou de Covid, você é levado para dar um passo e soltar ela. Aquela pessoa é um chefe de família, que a família está chorando. E eles não sabem que você está ajudando ele. Você foi lá, ajudou ele a passar e era uma pessoa do bem. Passou. Você volta contente para o corpo, você fala, eu fui útil. Eu fui útil à família deles, eles nem sabem. E outra, eu estou atuando socialmente. Porque se eu não tirar ele daqui, ele vai ficar grudado na família e vai dar um problema. Então, você opera em outro nível que a sociedade não percebe. Então, existe uma janela aberta nas saídas do corpo durante o sono que a humanidade não se toca. É o que eu venho falando há anos e outras pessoas nessa área também, que são as saídas do corpo com espiritualidade, cara. E te cansa fisicamente? Não, você não está queimando caloria, o teu corpo está respirando na cama. Você está numa atuação psíquica e não uma atuação física. Por exemplo, se eu estou aqui, corro, me agito, a adrenalina sobe. Se eu estou lá e me mexo, a adrenalina não sobe aqui no corpo. Agora, o que pode acontecer é você ver alguma coisa, retornar, e aquela coisa lá te dá impacto emocional, e na hora que você encaixa, a adrenalina dispara, porque você está impactado emocionalmente. Deixa eu dar um exemplo. Suponha que você vai num campo de refugiados da África. Você vai e você fica chocado, cara, com a miséria humana, a dor do próximo. Você volta e ficou uma semana deprimido, cara. Não é o perigo da experiência, mas não houve infraestrutura para você lidar com a dor do outro. Isso, às vezes, na saída do corpo pode ocorrer, que se vê muita coisa. Na hora que você volta, quantas vezes, cara, você chora sozinho? Isso acontece com médiums, curador, diante da dor do outro. E você não pode fazer muito. Você é um no meio de 8 bilhões de pessoas. Mas você está contente depois, porque você sabe que você fez o que você podia fazer. Então, esses anos todos dando passe num monte de gente. O que acontece? Na hora que eu desencarnar, vamos supor assim, que não apareceu nenhum mentor para me levar. O que eu faço? Eu estou acostumado a soltar o pessoal. Eu viro minhas mãos atrás, dou um passe em mim, você consegue ativo dar um os chakras e passo. Vai embora. Eu já tem essa condição. Já tenho essa condição. De tanto fazer para o outro, eu posso fazer para mim, cara. E passar. Nem isso eu vou dar trabalho para o meu mentor. Eu não quero nem que ele venha me buscar. Eu vou. Você vai. Mas não é por arrogância, não. Não, mas é porque deixa ele cuidar de quem não pode, eu já posso. Eu já tenho essa consciência. E tipo assim, me aguarda aí que eu tô chegando. Fui e vou te ajudar mais ainda. Agora, o que eu acho muito bacana, Wagner, é que assim, que você falou, a família nem sabe que você está ajudando. Isso é lindo, você ter um reconhecimento seu, saber que você ajudou uma família, e não precisa ninguém ficar sabendo, né? Não precisa. E outra, aí eu vou ali na feira com o Rama, não vou contar nada para ninguém, vou brincar com todo mundo, vou assistir o jogo do meu time mais tarde, dentro da naturalidade. Qual é o seu time, falou isso? Eu sou Botafogo, no Rio e Santos, aqui em São Paulo. Eu adoro futebol. Eu também gosto muito de futebol. Adoro futebol, quando assisto a rodada toda. Eu sei tudo. Sabe uma coisa que eu acho muito legal também, Wagner? Assim, você tem essa espiritualidade toda, esse trabalho todo espiritual, por exemplo, e gosta de futebol, gosta do rock and roll, namora, quer dizer, então é uma coisa maravilhosa. Você tá falando com um baita médium e o cara adora hard rock, né? Então, por isso que eu falo, João, que eu dei muita sorte, cara, do ser humano emergir junto, né? O rock progressivo que você gosta, imagina, porque é uma manifestação divina também, às vezes, João, o pessoal que me escuta lá no programa da Rádio Mundial, estou lá há 23 anos, ou que me vê numa live, vê a gente falando, você pensa que a gente é diferente, não é, cara. Literalmente igual. Você faz tudo e inclusive tem defeito. Exatamente. Agora, tem essa coisa boa que é a parte espiritual, cara, porque sem isso eu teria um grande vazio por dentro, seria só eu e meus defeitos. Isso é uma qualidade que o universo me deu, que eu posso utilizar. E é um privilégio, né, Wagner? Eu acho. Eu costumo falar assim, eu sou sortudo, porque Deus me deu a chance de mexer com isso. Quando eu vejo um médium triste e que fala que a mediunidade dele é a cruz, só falta bater nele. Porque eu falo, cara, a mediunidade me deixa feliz, o meu animismo me deixa feliz, me tirar a parte espiritual já era. E aí eu fico vendo assim, eu não quero mexer porque eu não aguento. Cara, você não entendeu nada. Você está botando o teu ego na frente. Pô, uma possibilidade dessa de abertura num planeta como esse, cara, é maravilhoso. É uma ótima coisa. Eu sinto isso às vezes quando eu estou em cena, quando eu faço um trabalho bem feito, e que as pessoas gostam, e que eu consigo, a minha divindade consegue se comunicar com a divindade da plateia, e quando eu entro em cena eu penso nisso. Isso. Me dá uma satisfação, Wagner. Eu chego em casa, eu durmo feliz da vida,
E as pessoas nem precisam saber disso. Não né? precisam Eu acho que saber. O nosso trabalho como ator também passa um pouco pela mediunidade, não passa? Passa. Eu sempre achei, João, que a arte em geral, ela é totalmente mediúnica. Não que você não tenha seu potencial, mas energias outras interpenetram você na hora que você está fazendo. Por exemplo, um músico, eu acho que tem um contato direto com Deus. Não poeta, escritor. Tem contato direto com Deus. Às vezes um artista desse fala assim, eu vou tirar um mês de férias para compor 3 canções, não sai nada. Não sai nada. E aí, quando ele está viajando, não tem nem tempo, desce 3 canções do nada. Não é dele. Daí, na Índia, se falava dos devas da música, as divindades da música, os Gandharvas, os cantores celestes, que inspirariam ótimas composições, né, aqui no mundo. Porque a música, quando o ego do homem entra, ela pode virar um tormento, uma coisa ruim. Mas a música de qualidade, no gênero que for, uma inspiração, parte dela vem do alto. Com certeza. Na área da arte, da pintura, da escultura também, e também na área do teatro, Você da sabe dramaturgia. que uma vez eu fui fazer o Gandhi lá no teu espaço e a gente fez um debate depois. Eu lembro que uma pessoa que perguntou: o Gandhi fica do lado do João quando ele está fazendo a peça? A tua resposta eu adorei. Você falou: não, abre um portal de energias gandianas e vem um monte de gandinhos decorando o cara ali na hora que ele está fazendo. Né? Você pega alguém que é um ícone, uma referência, do lado de lá vão ter outras consciências associadas a ele. Já estavam aqui, mas ninguém sabia. Do lado de lá. Alguns deles podem plasmar aquela referência e você está plasmando o personagem aqui, então você e eles estão iguais. Naquela hora, uma corrente de energia se forma, não precisa ser espacialmente junto, ela pode ser por sintonia de um plano para outro. E aí eu achei bárbara essa sua resposta. Bom, gente, esse papo aqui era para ter 2, 3 horas, quem sabe a gente faz uma outra entrevista. A gente faz uma outra mas hora. O nosso tempo está terminando. Wagner, você quer deixar alguma coisa, algum canal que as pessoas possam te encontrar, falar onde você faz o seu trabalho? Olha, é só entrar no Google, clicar Wagner Borges, abrir site, Instagram. Tem um trabalho maravilhoso. O YouTube tem muitos vídeos. Há umas aulas maravilhosas sobre viagens astrais. E tem livros para baixar no meu site gratuitos também. Então assim, o recado final que eu dou virou padrão, eu sempre falo isso. Pessoal, se não for para ser feliz, não adianta mexer com a parte espiritual. João, muito obrigado. Muito bom te ver. Rama, muito obrigado. Vem cá, Rama. Vem aqui, João. Vamos mostrar o Rama pro pessoal. Vem cá, rapaz. Deixa eu pegar ele. Vem cá. Saca ele aqui, João. Ele é levado esse cara. Olha o Rama aqui, que lindo. Olha esse cara participou que tá da live com a gente. Aqui, ó. Oba! Gente. Tá enciumado, não tá conversando com o João aqui, ó. Wagner Borges, muito obrigado. Você viu só, pessoal, que tem um quadro lá atrás, tá vendo? Que coisa. É um serzinho Yorkshire vestido de manto. E ali e ali é Jesus, aqui é Krishna. Aqui em casa tem de tudo, Iemanjá, Pai Joaquim, Buda. Esse ecletismo, essa sincronicidade que você traz, Wagner, é muito legal. Futebol, rock and roll, espiritualidade, viagem astral, é tudo isso. Gente, até mais. Até mais, namastê.